A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que me acompanham aqui nesse canal. Sou o irmão Irineu do canal Reino do Céu. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um estudo desse canal. A continuidade do estudo anterior. Introdução às duas alianças e a transição, né? Que você seja bem-vindo, que você acompanhe até o final. Que você venha entender, que você venha ser edificado na palavra, amém? Aqui o vídeo anterior, introdução às duas alianças e a transição. Por que, irmão? As duas alianças e a transição. Porque geralmente as pessoas só falam da antiga aliança e da nova aliança, né? Nunca se fala da transição. Transição foi o período em que Jesus nasceu, viveu e morreu. Ou seja, Jesus nasceu, era o prometido, que vinha para cumprir a antiga aliança, e na sua morte, o testador morrendo, quando ele nascia, dava início à nova aliança. Ou seja, ele é o mediador perfeito de uma aliança eterna, correto? E aqui está um mapinha mental, onde no primeiro vídeo eu fiz só o cabeçalho, que foi antiga aliança, transição e nova aliança. Antiga aliança, a lei no tempo de Moisés, dada através do mediador Moisés. A transição, o período em que Jesus viveu, né? O período em que ele nasceu, viveu e morreu para fazer a nova aliança. E aqui o período da igreja, onde é revelado, né, os propósitos de Deus desde os tempos antigos, né, que era revelar Cristo e os seus seguidores. Amém? Vamos começar. Agora vocês viram que foi acrescentado sábado, curas, né? Eu coloquei aqui cura da lepra, porque a lepra era a doença mais cruel daquele tempo, né? E vamos ver vamos ler os textos para nós ver como era na antiga, o que ele fez no período que ele veio, né? E como é na nova aliança. Amém? Começando aqui sábado, Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mãos poderosas e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado, né? Precisa nem explicar, né, irmão? Tá muito claro aqui, irmãos, né? Por que Deus ordenou que eles guardassem o dia do sábado, né? Porque eles foram escravos na terra do Egito, né? Não que não se deva guardar um dia, porque isso é desde quando Deus criou o homem, né? O ser humano necessita de um dia de descanso, né? Aqui, no caso, foi dado o sétimo sábado, né? Porque esse sábado apontava para Cristo, correto? Quando nós formos ver aqui quando nós for ver aqui na transição, nós vamos ver que ele é o nosso descanso, correto? Então, nós também somos escravos no mundo, né? Somos escravizados do mundo, do pecado do mundo. E quando vamos para Cristo, nós temos um descanso na nossa alma. Já começa o período de descanso da nossa alma. Amém? Então, o sábado foi estabelecido, já está lido aqui no texto, né? E tinha que cumprir, não de forma hipócrita, né? Porque no sábado também devia se amar, correto? Por isso que Jesus, quando chega no sábado, aqui no período da transição, nós lemos em Mateus capítulo 12, versículo 8, o que é que nós vamos ler? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, ele veio para cumprir a lei e automaticamente o sábado. Então ele é Senhor do sábado. Então ele é dominante, ele é maior do que o sábado, então ele substitui o sábado. Assim como os israelitas foram tirados do Egito, da terra da escravidão,
e foi dado um dia de descanso, né, quando ele chegasse na terra de Canaã, né, através das leis de Deus, assim também Jesus ele nos tira do mundo de servidão, de pecado, e nos traz para dar início a um descanso nele, né? Porque quando nós chegamos em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele vai nos dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Correto? Tomai sobre vós o meu jugo, né? No versículo 28 ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Ou seja, para os judeus, Jesus, se eles tivessem aceitado, ou seja, não, aceitaram não todos, né? Mas os que deviam aceitar naquele tempo. Mas se toda aquela nação que estava debaixo do jugo pesado aceitasse, tivesse acreditado em Cristo, eles iam perceber que Cristo tinha um jugo suave e um fardo leve. Não é isso? Ele veio para tirar da escravidão da lei, né? Ele veio para tirar da escravidão da lei e colocar um jugo, um fardo leve e um jugo suave, né? Substituindo aquele pesado. Aqui na Nova Aliança, Hebreus capítulo 4, do 9 ao 11, Hebreus 4, versículo 9, portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém? Até o 11. Ou seja, ele diz que resta um repouso para o povo de Deus. Quando a gente lê Hebreus capítulo 4 todinho, nós vamos ver que aquele repouso não funcionou, né, por conta da desobediência do povo. Então, o livro de Hebreus vem dizendo que resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso se dá início quando cremos em Cristo, né? Já se dá início e se concretiza no milênio, né? Todos aqueles que estão em Cristo no milênio, eles entrarão no repouso do Senhor, que é Cristo, o nosso sábado, né? Amém? Sabemos, irmãos, que Jesus veio para cumprir. Se ele veio para cumprir no período da transição, ele cumpriu, correto? Aqui na transição, Jesus cumpriu o sábado. Aí você pode me dizer, não, irmão, mas nós vimos Jesus fazendo cura no sábado e não foi aceito pelos judeus. Não, tudo bem. É porque o sábado você devia guardar, mas não um sábado hipócrita, né? No sábado você poderia amar, tá bom? No sábado você poderia amar, acudir os necessitados, se fosse o caso. No sábado, não era pecado, tá certo? Então Jesus, ele guardou sim, porque ele veio para cumprir o sábado, tá bom? Voltando aqui para a cura da lepra. Eu citei a lepra por conta que era a doença mais cruel da época, né? E Levítico capítulo 13, versículo 1 está escrito: disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdote. Ou seja, quando alguém era cometido de lepra, quem era responsável por analisar e, consequentemente, talvez ser curado,
seria o sacerdote, correto? Então, quando alguém aparecia com sintomas de lepra, era levado ao sacerdote e só poderia ser curado, se fosse curado, seria através do sacerdote, tá bom? É só para comprovar para vocês como era que era a cura na antiga aliança. Quando nós chegamos na nova aliança, né, você está acompanhando comigo aí, eu botei na nova aliança, não, no período da transição, eu escrevi curou-os, né? Curou-os. Aí eu coloquei Lucas capítulo 17, versículo 12. Lucas 17. Está escrito assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados, né? Ou seja, 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. Jesus os cura todos os 10 e pediu para que eles fossem apresentados diante do sacerdote. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava no período da transição, porque ele tinha vindo para curar, ele tinha vindo para cumprir o sábado, a lei, toda a lei, correto? Por isso ele pede para ir, porque ele sabia que na lei era o sacerdote quem tinha esse ofício, tá bom? Se Jesus vem no período da transição e cura esse leproso e diz assim: vocês não vão, não precisam vocês ir mais para mostrar o sacerdote, ou então ele não era o Messias, tá bom? Ele não cumpria a profecia de que ele veio para cumprir a lei, tá certo? Por isso que ele pediu para que fosse mostrar aos sacerdotes. Quando nós chegamos na nova aliança, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. Eu vou ler só aqui o primeiro versículo, para não ficar muito longo, só os 6, né? Mas você pode ler mais, porque vai falar que Pedro e João entrando no templo, e no templo tinha uma pessoa que era paralítico desde nascença, e essa pessoa ela é curada no nome de Jesus. Por isso que aqui na nova aliança eu coloquei em seu nome, né? Em nome do Senhor Jesus. Essa na nova aliança, né? Aqui, irmãos, já não se necessitava de alguém que fosse curado e apresentar diante do sacerdote, né? Porque aquele templo lá da antiga aliança ainda continuava de pé. Os sacrifícios de animais, os sacrifícios, todos aqueles preceitos de lei, os judeus continuavam ainda praticando, mas na nova aliança, depois que Jesus morre, ressuscita e estabelece a nova aliança, não necessita mais de que vá apresentar diante do sacerdote alguém que fosse curado, tá certo? Por isso que Jesus, na transição, ele pediu para mostrar para o sacerdote, porque ele estava fazendo a transição, ou seja, cumprindo a primeira aliança, e quando ele morresse e ressuscitasse, nasceria a nova aliança no seu sangue, né? Que está escrito também nos evangelhos, tá bom? Então vocês entenderam, né? Como é que foi, que aconteceu na antiga aliança, na transição das alianças, e como é que acontece na nova aliança, entenderam, né? Quando a gente lê, irmãos, o Mateus, Marcos e Lucas, quando a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, a gente não está lendo nova aliança, a gente está lendo transição das alianças. A nova aliança, a revelação da nova aliança, já acontece na sua ressurreição, né? Ali, aqueles que creram vão viver a nova aliança. Então, quando os discípulos são revestidos de poder, ali em Pentecostes, aí já começa a se cumprir em amor, né? Já começa a nova aliança a se cumprir no coração, né? Não é mais por leis que obrigam,
né? Por leis que obrigam, mas por amor, né? Foi isso que Jesus ensinou no período da transição. E na nova aliança, todos aqueles que neles estão, eles serão o quê? Corpo de Cristo, correto? Todos que vão a Cristo, eles são corpo de Cristo e estão em uma aliança nova. Então, quando você lê Gálatas, a carta aos Gálatas, você vai entender perfeitamente isso. Porque os Gálatas se converteram e depois passou falsos judeus, né, pregando que eles deveriam cumprir a lei de Moisés, né, cumprir toda a circuncisão, tudo os sábados, as festas. E Paulo disse que quem voltar para a lei cai da graça, ou seja, sai da nova aliança e volta para a antiga aliança, e de Cristo ele tem caído. Amém? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. O próximo vídeo é o vídeo 2 da série, e nós vamos, creio que eu, encerrar essa série das alianças de Deus e a transição. Amém? Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você assista até o final, que você venha gostar e compartilhe com mais pessoas, para que elas também entendam o que é antiga aliança, transição e nova aliança. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos.